Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso segundo vídeo da série de vídeos de produção dos raios-x. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, recomendo que assista o primeiro vídeo antes de assistir esse segundo vídeo, que é uma continuação. Então vamos lá. Iniciando então dos parâmetros ou fatores técnicos de exposição, que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Queria comentar bastante sobre eles, até porque esses fatores ou parâmetros técnicos de exposição, eles que farão todo esse forféu, todos esses fenômenos que vão ocorrer para a produção dos raios-x. Então nós temos MA, o keV, vulgarmente chamado de kV, e o MAS, iniciando então com o nosso MA. Nosso MA nada mais é que a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, ela vai atuar aqui no nosso átomo. Então, quando eu aciono a corrente, ela vai envolver toda a nossa eletrosfera da forma que vocês viram agora. Ao envolver esses elétrons, a corrente irá aquecê-los, porque nós sabemos que o cátodo, na realidade, ele é um filamento. Então a corrente atinge esse filamento catódico, então ela vai aquecer esses elétrons a tal ponto que ela irá então liberá-los. Igual vocês estão vendo aí, estão sendo liberados elétrons. Agora os nossos elétrons estão livres para poderem partir até o nosso alvo, que é o objetivo principal para a produção dos raios-x. Então, pessoal, olha o que a corrente fez, tá? O cátodo tem uma função muito importante, que é a de fornecer elétrons. Isso é ótimo. Porém, é necessário que exista alguém que libere esses elétrons que o cátodo forneceu. E quem irá liberar? Justamente a nossa corrente elétrica. A corrente elétrica, ao ser acionada, ela irá aquecer os elétrons, liberando-os. Como que é o nome desse efeito? O nosso efeito que nós observamos aqui, termoiônico. Termo por quê? Porque o calor liberou os elétrons produzindo íons. Então, íons de calor dá o nome de termoiônico. Isso é um grande fenômeno. Guarde esse nome, pessoal, que é muito importante saber. Professor, repete, por favor, o que seria efeito termoiônico? Ele ocorre devido à ação da corrente elétrica que invade, envolve os elétrons e os aquece. E ao aquecê-los, irá promover então a sua liberação. Professor, o senhor tinha dito que ia falar, passar um macete para que eu nunca esqueça por que o cátodo é negativo e o anodo é positivo. Pessoal, olha só, lembra-se do princípio eletrostático da lei de Coulomb? Partículas iguais se repelem, tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá? Qual que é o meu elemento que precisa sair do cátodo para ir ao anodo? É justamente os elétrons. Então, esses elétrons são negativos, obviamente que é coerente que o cátodo seja negativo, por quê? Partículas iguais se repelem, então negativo com negativo eles estão se repelindo. Se o cátodo fosse positivo, ele ia dificultar a saída do elétron para o meu anodo, justamente por quê? Porque ele teria uma atração. Então, é necessário que as partículas sejam iguais. Como aqui eu tenho o elétron, então é necessário que o cátodo seja negativo. Então aqui os elétrons já estão indo devagar até o anodo. Porque como o cátodo é negativo e o elétron também, eles se repelem. E ao mesmo tempo o anodo é positivo e diferentes se atraem. Então da mesma forma que o cátodo ele está expulsando os elétrons, o anodo está puxando esses elétrons. Então a situação está totalmente favorável. Porém, não é suficiente, tá? A energia e velocidade com que esses elétrons vão chegar até o anodo não é suficiente para produzir radiação X. Então, eu preciso agora de um elemento que conduza esses elétrons até o meu alvo. Então, agora é responsabilidade do keV, que nada mais é que energia, DDP, que significa diferença de potencial ou tensão. Então, eles vão, como vocês podem ver, conduzindo esses elétrons. Olha lá, os elétrons agora estão se locomovendo até chegar, então, ao nosso alvo. Tudo bem? Então, qual que é a função do keV? É transportar os elétrons do cátodo que foram liberados pela corrente até o anodo. Então, o keV ele vai levar esses elétrons até o anodo. É importante que fique muito claro o seguinte:
A corrente elétrica, sabemos que ela tem a função de liberar os elétrons, mas não só liberar, mas determinar a quantidade de elétrons que serão liberados. Vai depender da quantidade de radiação que eu vou precisar. Se a estrutura ser radiografada, vai ser grande ou não. Então, a corrente tem essas duas funções. A corrente elétrica MA. O keV, tá, que é a nossa energia, também tem duas funções. A primeira, que é conduzir esses elétrons até o alvo, que é o anodo, e também determinar a energia com que esses elétrons chegarão aqui, ou seja, a velocidade. Quanto maior a energia, maior a velocidade que eles chegam no anodo, tá, mais penetrante será a radiação X. Muito bem, por fim, agora nós temos nosso MAS, tá? Que é a conjugação, multiplicação da corrente pelo tempo de exposição, que significa o quê? O tempo decorrido, em que todo esse processo que vocês estão vendo aí irá ocorrer. Ficando então agora para o próximo vídeo, pessoal, que vocês estão vendo ali agora, tipos de interações entre os elétrons e o alvo. Aqui então acontecerá vários fenômenos importantíssimos. Por isso, pessoal, não percam o nosso terceiro vídeo. Fico por aqui, um grande abraço e aguardo vocês no terceiro vídeo.